ao meio, otimiza e facilita a sua exodontia, como vocês podem observar. E no final, a loja óssea após a remoção do capuz pericoronário. Depois, nova ostectomia, exposição da coroa do dente. Geralmente você vai ter uma exposição de até 2/3 da coroa, nova odontosecção, e essa odontosecção permite a remoção do fragmento. Aqui a loja óssea feita a síntese, a remoção do capuz pericoronário, e aqui o fechamento final, neste caso feito com nylon 4, nylon 5 zeros. O nylon 5 zeros ele tem memória, mas ele não machuca tanto o lábio do paciente. E aqui os fragmentos, mostrando como a odontosecção otimiza a exodontia no período transoperatório. Tá certo? Mais uma vez, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no AVA ou nas minhas redes sociais, que eu posso esclarecer alguma dúvida que você tenha durante essas exposições que eu estou mostrando para vocês. Eu agora vou para o ano de 2017. Eu quero mostrar para vocês um caso de 2017, um caso de um supranumerário também bacana, que dá para a gente conversar um pouco sobre diagnóstico e sobre os cuidados com a região operada. Então vocês viram aí uma cirurgia na região de retromolar, uma cirurgia na região lingual dos pré-molares. Nós vamos agora ver o caso de uma garotinha, Helena Bittar, que é um caso, deixa eu colocar o caso dela, que é um supranumerário. Pronto, achei este casinho aqui, bem bacana. Deixa eu ver se eu consigo. É importante mostrar aqui a parte diagnóstica primeiro, antes de a gente conversar sobre a exodontia. Muito bem, então vocês estão observando a dificuldade que às vezes os dentes inclusos oferecem. Então vocês estão observando aí um pré-molar supranumerário. Olha só a posição dele. Esse é um pré-molar que nós chamamos de um pré-molar conoide. Ele está na posição invertida, está entre os incisivos superiores, e a coroa dele quase que invade o assoalho nasal. Numa tomada oclusal, o paciente na verdade tem dois supranumerários, tem um que está no palato e outro que está nessa região alveolar. Ele pode parecer que está por palatino. Na verdade ele está transalveolar, ele está no centro do rebordo alveolar. E o assoalho nasal, que você pode observar bem aqui na tomografia, está elevado, mostrando um espessamento do capuz pericoronário. Esse dente ele tem indicação de ser extraído por causa desse espessamento. Então tem o supranumerário que está praticamente deitado no palato do paciente, na maxila do lado esquerdo, e na região do lado direito ele tem um supranumerário que está muito próximo da raiz do incisivo central. Ó, uma relação de íntimo contato que vai trazer para qualquer cirurgião um grau de desafio maior para a sua exodontia. E aqui o outro supranumerário, que a tomografia nos determina com bastante clareza e uma impressão tridimensional da sua posição no centro do palato, praticamente debaixo do assoalho nasal A radiografia panorâmica, ela não nos dá uma perspectiva interessante dessa posição, né? A gente não consegue observar muito bem. Então a tomografia, ela nos dá essa perspectiva. Nesse caso, eu optei por fazer uma abordagem por vestibular. Por vestibular, para poder acessar primariamente a coroa do dente. Essa coroa que vai estar mais próximo de um acesso vestibular. Por vestibular eu vou conseguir acessar essa coroa com mais facilidade e rapidez, eliminando a coroa para poder depois tirar a raiz no espaço da coroa. Esse é o desafio. Então a ideia é fazer uma abordagem mais na região do fundo do sulco vestibular, para poder chegar até essa região. Aqui nós temos condições anatômicas desafiadoras, como a fossa nasal, a região apical dos dentes permanentes, né? A gente deve evitar fazer incisões horizontais na região da gengiva inserida, para que ela não fique demarcada. Uma vista oclusal, aqui na região palatina vai estar o outro dente deitado, né? Para remover esse dente que está aqui no palato, geralmente uma incisão
que vai de fundo de sulco, de pré a pré-molar, para que você faça um deslocamento de toda essa mucosa com a exposição do assoalho da região palatina e a sua exodontia. Então vocês observam aqui uma incisão no fundo de sulco vestibular, uma incisão no fundo de sulco, aqui é a ponta do sugador, na região superior aqui é a fossa nasal do paciente. E quando do destacamento do periósteo na região, observe que aqui é a região apical do dente 11, nesta região, segundo a tomografia, vai estar o dente supranumerário. Então, com cinzel e martelo ou broca, você vai fazer uma abordagem nessa região para fazer uma mastectomia para achar a coroa do dente nessa região. É um processo que exige bastante cuidado e bastante parcimônia na remoção desse osso. Então, aqui mais uma vez, um pedaço da abertura piriforme, e após a remoção de um pequeno fragmento de osso, eu já consigo visualizar a coroa do dente. Esse é o desafio. Quanto de osso agora? Quanto de osso, meu querido? Eu vou remover nessa região para poder terminar a exodontia. Esse é o grande desafio dessa etapa cirúrgica. Então, o bom senso é importante. Então, com a ponta de uma alavanca ou um elevador apical, você pode manipular o fragmento para observar para onde ele vai sair com mais facilidade, qual que é o ponto de clivagem dessa coroa de dente, para onde que o dente vai sair. Então, nesse sentido, eu fiz uma odontodissecção nessa região, ó. Então, eu observei o ponto de clivagem sem machucar o assoalho da fossa nasal. Fiz uma odontodissecção aqui na região medial do dente, ó. Uma broca de pequena monta, uma 701, uma esférica pequena. Você faz uma odontodissecção procurando separar a coroa da raiz do dente supranumerário. É importante que você mobilize um pouco o dente para já soltar as fibras periodontais. Este é o espaço para você trabalhar com a broca. Um cirurgião experiente já consegue fazer essa manipulação num espaço pequeno. Um cirurgião menos experiente tem que fazer um acesso maior, onde existem riscos de lesar outras estruturas, como no caso aqui a fossa nasal do paciente. Correto? Então aqui a odontodissecção foi realizada, houve a separação da coroa da raiz e depois o fechamento primário. Observe que a incisão ficou no fundo do sulco, uma região que não vai ficar perceptível no sorriso do paciente. Então aqui vocês observam que foi feita uma odontodissecção separando a coroa conoide da raiz. Essa coroa depois foi separada, deixa eu dar uma outra perspectiva. Eu acho que assim fica melhor. Então observe, meus queridos amigos, uma odontodissecção partindo a coroa no sentido lateral, sem romper a basal. A coroa foi separada da raiz. Como a coroa não passava por aquele espaço, vocês viram que era pequeno, eu fiz uma odontodissecção depois para tirar primeiro, eu estava, na verdade, no miolo do dente. Eu fiz uma outra odontodissecção separando o terço médio da raiz do ápice. Então, primeiro eu tirei, salvo engano, o terço médio da coroa do dente, da raiz, a sua região cervical, para depois fazer uma outra odontodissecção partindo a coroa em duas, tirando a porção medial e outra distal, para depois trazer a região apical, tudo isso para esta pequena região. Ó. O que vocês estão observando aqui, ó, é a metade do dente. Então aqui foi uma odontodissecção que está separando o ápice da região cervical, depois eu cortei essa região cervical, separando a coroa. Tudo isso no intuito de preservar a estrutura óssea remanescente, certo? E isso provê uma melhor recuperação pós-operatória do nosso cliente. Muito bem. Eu agora quero mostrar para vocês uma situação de terceiro molar superior. Os terceiros molares superiores são bastante desafiantes. O terceiro molar superior,
a gente tem a seguinte perspectiva. É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Olha só. Terceiro molar superior. O terceiro molar superior ele costuma sair mais fácil, porque o osso é mais macio. Porém, o campo visual é muito mais restrito. Geralmente a gente tem que trabalhar por vestibular. A remoção de osso a gente pode fazer até com broca. O problema é a broca chegar nessa região sem lesar outras estruturas. É muito difícil manipular a broca nessa região. Então a ostectomia na tuberosidade maxilar, a gente faz geralmente a gente faz com um cinzel e martelo. Que o campo visual aqui é muito restrito para a gente poder fazer cirurgia. E a manipulação de alavancas, ó, a manipulação de alavancas nessa região é mais dificultoso. O paciente não pode ficar com a boca muito aberta. Então, geralmente a gente faz incisões antes da papila do segundo molar com o primeiro. A gente rebate o mais apical possível o retalho. Mesmo assim, o campo visual é bastante restrito. Então, o auxílio de cinzel e martelo na região vestibular costuma expor a coroa, o que facilita e otimiza a utilização de alavancas para poder geralmente trazer o dente para distal e para vestibular, que são regiões que não costumam ter obstáculos mecânicos para o deslocamento e eczeres do dente incluso. Este é o campo visual bastante restrito que eu queria e tinha que mostrar para vocês. O terceiro, sem falar que o terceiro molar pode ter um pouco mais de dificuldade anatômica na sua abordagem, né? Pode ter maior dilaceração. Então, eu agora, para finalizar sobre dentes inclusos, a sua remoção, eu quero mostrar para vocês uma extração dentária de um segundo molar incluso. Um segundo molar incluso que nos faz pensar